Prontos? Preparados para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, meu amigo e minha amiga, deixe-me levantar uma questão para fazer vocês refletirem. Na opinião de vocês, após a ressurreição, porventura teria o homem Jesus entrado no reino dos céus? Por que eu levanto essa questão? Porque no livro de Atos, no capítulo 1, diz que o homem Jesus foi elevado aos céus e que este desapareceu sobre as nuvens. Então, na sua opinião, estaria porventura o homem Jesus junto a Deus no reino eterno? Você tem uma opinião definida sobre este assunto? Não? Então, me acompanhe na leitura das Escrituras e ao final deste vídeo, tire suas próprias conclusões. Por isso, me acompanhe na leitura do Evangelho de João, no capítulo 6, no versículos 61 e 62, aonde disse Jesus: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Dá-se a entender que o homem Jesus estava lá no reino dos céus e que este desceu e estava para subir novamente. Também, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19, diz: concluindo, depois deles ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Sim, mais uma vez, dá-se a entender que o homem Jesus está assentado à destra de Deus no reino eterno. Porém, entretanto, como nem tudo é o que parece ser, vamos ver o outro lado da moeda. Me acompanhe na leitura do Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 28, aonde diz: eu vim do Pai e entrei no mundo, mas outra vez deixo o mundo e retorno para o Pai. Bom, com base nesta afirmação, eu te pergunto: quantas vezes o homem Jesus nasceu neste mundo? Bom, diz as Escrituras que uma única vez? Sim, Maria de Nazaré gerou o homem Jesus uma única vez. Neste caso, entramos em contradições, pois diz: outra vez deixa o mundo. Neste caso, o homem Jesus já teria existido antes de Maria de Nazaré ter gerado ele em seu ventre. Está vendo que esta conta não fecha? Não fecha simplesmente porque não é o homem Jesus que está fazendo esta afirmação através do Evangelho de João, e sim o Espírito de Cristo que estava nele. Neste caso, veja como que fica. Eu vim do Pai e entrei no mundo, disse o Espírito de Cristo através do homem Jesus. Agora, outra vez, deixo o mundo e volto para o Pai. Sim, porque este Espírito de Cristo já estava sobre os profetas e estava se repetindo naquela ocasião sobre o homem Jesus. Pois o homem Jesus, no batismo aos 30 anos, saiu da água. E aqui da terra ele olhou para o alto e viu aos 30 anos o Espírito de Cristo descendo do alto sobre ele. Quem saiu do Pai foi o Espírito de Cristo e entrou no mundo. E este Espírito de Cristo outra vez estava deixando o mundo e retornando para o Pai. Nada tem a ver com o homem Jesus, meu querido amigo. O homem Jesus nasceu uma única vez. O homem Jesus não veio do céu. O homem Jesus foi gerado no ventre de Maria. Quem desceu do céu foi o Espírito de Cristo. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a chegar um pouco mais próximo da realidade espiritual de Cristo. Veja por você mesmo o que consta no livro de Romanos, no capítulo 10, versículos 6 a 8, aonde disse o apóstolo Paulo: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é para trazer do alto a Cristo. Preste atenção. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que se diz, a palavra, que é o verbo, que é o próprio Cristo, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Os apóstolos, sim, eles pregavam o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, isto é, Cristo em nós. Não Cristo lá no céu, muito menos Cristo morto. Então, como você está esperando Cristo voltar do reino dos céus? Se disse Jesus que o reino dos céus não vem com visível aparência, pois o reino dos céus está dentro de nós. Veja bem, o apóstolo Paulo não inventou estas palavras.
Ele apenas deu uma repaginada no que Moisés havia afirmado no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 11 ao 14. Disse Moisés: porque este mandamento que hoje te ordeno, ele não está encoberto, tampouco está longe de ti. Moisés apenas trocou a palavra de Cristo por mandamento. Não está nos céus para dizer-lhes: quem subirá por nós aos céus? Que nos traga ele e nos faça ouvir para que o façamos. Nem tampouco está além do mar. Porque esta palavra, que é o verbo, que é Cristo, está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o fazeres. É a mesma descrição, meu querido amigo. Os profetas sabiam que o Espírito de Cristo se encontra em nós, não nos céus, não em um outro reino, aguardando Cristo vir do alto. Isto tudo é uma metáfora, uma linguagem simbólica. Até porque, veja por você mesmo o que consta no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Para ver a Cristo, para ver a Deus que estão nesse reino, é necessário nascer de novo. Agora veja que curioso, no livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Como assim? Todo mundo vai ver exatamente Cristo vindo sobre as nuvens? A resposta é não. Disse Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como Cristo vem exatamente com o reino de Deus, como todo olho pode ver? Não pode. Somente aqueles que tiverem nascido de novo poderão ver Cristo vindo sobre as nuvens. Mas não sobre as nuvens desse céu, meu querido amigo. Repito, Cristo já está presente no homem, pois ele é o verbo que é a palavra. Você consegue compreender que quando diz: verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você já pode contemplar o reino de Deus, basta nascer de novo. E você já estará contemplando a face de Cristo. Nada tem a ver com algo que está para acontecer no futuro. Basta nascer de novo. Os profetas, assim como Jesus e os apóstolos, contemplaram a face de Cristo, porque esses já estavam vivendo o reino de Deus aqui na terra. Veja por você mesmo o que consta no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 20 e 21. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Neste caso, como esperar, sim, a volta de Cristo? Teria porventura o homem Jesus subido aos céus? Mas se o céu se encontra dentro de nós, o próprio homem Jesus entrou dentro de si mesmo? Ou o Espírito de Cristo, ele saiu do homem para retornar dentro de si mesmo? Porque tudo acontece no homem. Este reino está aqui. O que pega é que esta mentalidade da carne não é capaz de reconhecer essa verdade. Aí o nascer de novo para possuir a mente de Cristo, porque somente a mente de Cristo é capaz de discernir os assuntos do Espírito. O reino dos céus já se encontra aqui, meu querido amigo. Não há como Jesus descer do reino dos céus, muito menos o Espírito de Cristo, porque ambos já se encontram exatamente neste lugar. O reino dos céus se encontra dentro de nós. Veja, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Bom, se desde aquele tempo já era possível buscar o reino de Deus, é porque o reino de Deus já estava disponível para todo aquele que viesse a nascer. Por isso disse Jesus que somente verá o reino de Deus quem vier a nascer de novo. Se você vier a nascer de novo, você poderá buscar o reino dos céus e encontrá-lo em vida, não após a morte. Os discípulos, eles encontraram o reino dos céus, até porque veja o que consta. No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria, paz, é espírito. Você consegue compreender este mistério, meu querido amigo? Por isso disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 7. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Sim, desde aquele tempo, o reino dos céus
estava ao alcance de todos. Sim, porém, para enxergar este reino dos céus era necessário nascer de novo. Os discípulos contemplaram o reino dos céus em vida, ao passo que os incrédulos não. Por isso é necessário nascer de novo. Todo aquele que nasce de novo é capaz de ver exatamente a pessoa de Cristo. É exatamente por isso que os discípulos andavam com Cristo. Não estamos falando do homem Jesus, mas do Espírito de Cristo que estava neles, assim como esteve sobre os profetas. Também este Espírito de Cristo estava sobre o homem Jesus. Porque este Espírito de Cristo se encontra no reino dos céus, que se encontra dentro de nós. Você consegue entender este mistério? Não? Quer que eu te ajude? Sim, como eu disse, eu vou te ajudar. É exatamente isso que um amigo faz pelo outro. Veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Disse Jesus: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que você está aguardando o reino dos céus? Se desde aquele tempo o reino dos céus já estava presente para todos. O reino dos céus não está no alto. Cristo não vem do alto. O próprio Jesus disse que o reino dos céus se encontra dentro de nós. Mas para reconhecer essa verdade é necessário nascer de novo. Somente aquele que nasceu de novo contempla a face do Pai. E isto acontece em vida, não depois da morte. Veja por você mesmo que consta no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40. Porquanto a vontade, preste atenção, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, disse Jesus, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. A vida eterna é adquirida aqui, mas somente depois que você visualizar o Filho de Deus que é Cristo. Espera aí. Você ainda não entendeu? Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Você precisa ver o Filho, mas o homem Jesus não está aqui. Então, neste caso, você não poderá alcançar a vida eterna, porque você precisa ver e crer. Mas como você irá ver o homem Jesus? Está vendo que não estamos falando do homem Jesus, e sim do Espírito de Cristo? Porque todo aquele que nasce de novo se torna capaz de ver o reino dos céus. Exatamente quem é que se encontra no reino dos céus? É o próprio Cristo. Mas tudo isto já se encontra no homem. Repito, o homem apenas não é capaz de reconhecer essa verdade porque se encontra dormindo espiritualmente. Porque o que é nascido da carne é apenas carne. Por isso você precisa nascer de novo para se tornar um espírito. Este novo ser espiritual tem olhos para compreender e mente espiritual para discernir exatamente o que eu estou afirmando. Até porque, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47, diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é que terá. A vida eterna é adquirida aqui, porque o reino dos céus está aqui, entre os homens, dentro do homem. Sim, meu querido amigo, esta é a verdade. A vida eterna já está presente aqui. Todos os profetas, assim como os apóstolos, adquiriram a vida eterna aqui e se tornaram imortais a partir de então. Porque a partir do momento que o homem nasce do Espírito, ele se torna imortal. Este Espírito não morre. O que morre é a carne. A vida eterna já está aqui. Você apenas não consegue discernir essa verdade por causa da mentalidade da carne que é inimiga do Espírito de Deus. Por isso, disse Jesus através de uma parábola. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 e 46. Disse Jesus: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Disse Jesus: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado. O reino dos céus é encontrado aqui, através deste novo nascimento. Você encontra a verdade espiritual de Cristo. Você passa a compreender que tudo, desde o princípio, sempre esteve disponível, pois o plano de salvação está completo desde o princípio da criação. O reino dos céus sempre esteve aqui, disponível para todos aqueles que nasceram de novo. Sim, veja, Jesus ele conclui:
O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas preciosas e, encontrando uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e comprou. Para comprar, primeiro ele teve que encontrar. O reino dos céus é encontrado aqui. O reino dos céus não vem do alto. Ele já está aqui, em você. Não diga quem subirá aos céus para trazer Cristo do alto. Porque o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, isto é, Cristo em nós, disse sim, este Espírito de Cristo através do homem Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este Espírito de Cristo já estava disponível desde o princípio da criação. Ele sempre esteve no homem, aguardando simplesmente o despertar da verdadeira consciência espiritual, para que este fosse capaz de discernir estes assuntos. É exatamente por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10, disse Jesus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, presta atenção, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Para a vontade de Deus ser feita aqui na terra, é necessário que o reino dos céus venha até os homens. Neste caso, podemos entender que a vontade de Deus foi feita na geração dos profetas e na geração dos apóstolos. Isso significa que o reino dos céus já havia descido sobre eles. Isto de forma ilustrativa, pois isso é uma metáfora, pois o reino dos céus se encontra dentro de nós. Você está vendo que para a vontade de Deus ser feita neste lugar, é necessário que o reino venha até os homens? Este reino, ele vem com o Espírito. Jesus disse que nós haveríamos de receber este Espírito. Ele disse: Não vos deixarei órfãos, enviarei para vós o Espírito Santo Consolador. Este Espírito Santo, ele vem através do reino eterno que já se encontra em nós. Não vem um Espírito do alto. Este Espírito de Cristo já está no homem. Veja por você mesmo o que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32, para encerrar. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Jesus afirmando às pessoas daquela geração. Aquelas pessoas já haviam recebido o reino, ou seja, este Espírito de Cristo. E este Espírito de Cristo já está no homem, apenas aguardando o verdadeiro despertar. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus queridos amigos.